essa tribuna para registrar e saudar ao mesmo tempo o SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, que tem tido uma importância estratégica muito grande, sobretudo nessas últimas décadas, e sem dúvida nenhuma, senhor presidente, terá nas décadas seguintes. É que estamos comemoramos no dia 1º de dezembro, portanto, semana passada, 50 anos de criação do SERPRO, que, repito, é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Essa, senhor presidente, que é a maior empresa pública de tecnologia da informação. E esses 50 anos, eu não tenho dúvida nenhuma, podem ser comemorados como 50 anos de excelentes e de excelência em serviços prestados para a administração pública federal e, portanto, para todo o povo, para toda a população brasileira. O Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda e foi criada, senhor presidente e senhores senadores, foi criado no dia 1º de dezembro de 1964, criado através da Lei 4.516 e com o objetivo de modernizar e dar agilidade aos setores estratégicos da administração pública brasileira. A empresa, cujo negócio é a prestação de serviços em tecnologia da informação e comunicações para o setor público, é considerada uma das maiores organizações públicas de tecnologia da informação no mundo. O SERPRO tem sede aqui em Brasília e a empresa está, entretanto, presente em todo o território nacional, em todo o país, e tem uma representação com 11 escritórios, com 11 regionais, escritórios que têm que é considerado como escritório regional, mas além desses 11 regionais, tem também 26 escritórios e cerca de 11 mil empregados de carreira do Poder Público Federal. Com uma infraestrutura tecnológica de última geração e uma rede de comunicação com abrangência nacional, o SERPRO desenvolve soluções como o imposto de renda via internet, que é chamado ReceitaNet, a nova Carteira Nacional de Habilitação, o novo passaporte brasileiro e os sistemas que controlam e facilitam o comércio exterior brasileiro através do Siscomex. O Porto Sem Papel é mais uma solução com a marca do SERPRO, senhor presidente. Essa inovação tem servido para agilizar e desburocratizar o trânsito de mercadorias nos portos brasileiros. Já implantada em 24 portos públicos, eliminou mais de 140 formulários de papel que foram convertidos em um único documento eletrônico. Atualmente, a empresa gerencia mais de 4.000 serviços, que inclui desenvolvimento de sistemas, armazenamento de dados, gestão de redes, certificação digital, segurança da informação e administração do correio eletrônico. Nos governos do presidente Lula, assim como no governo da presidenta Dilma, a empresa tem apresentado grande salto na sua infraestrutura tecnológica, assim como no seu quadro de pessoal. Foram mais de 2.000 trabalhadores e trabalhadoras contratadas, todos eles através de concurso público. Apenas na área do centro de dados houve um aumento de 60%, de cerca de 60% do pessoal. O montante utilizado na capacitação da força motriz ultrapassou a casa dos 10 milhões de reais nos 2 últimos anos. A verba de investimento nas instalações da empresa saltou de aproximadamente 80 milhões em 2007 para 210 milhões de reais no ano de 2014. Esses valores garantiram um aumento de 25 vezes da capacidade de armazenamento. A velocidade de processamento ficou 3 vezes maior no mesmo período.
Mais do que exercer, portanto, direitos e deveres, o SERPRO vem contribuindo para que as pessoas tenham e vivam uma plena cidadania, facilitando o acesso à informação, com estímulo ao debate e à consciência cidadã. E é por isso, senhor presidente, que o Estado brasileiro tem muito a comemorar, que nós temos muito a comemorar, porque com o SERPRO, a arrecadação fiscal, a gestão dos recursos públicos e das pessoas, o comércio exterior e tantas outras áreas essenciais da administração pública puderam e podem continuar se desenvolvendo e propiciando, assim, a prestação de melhores serviços públicos. E eu, senhor presidente, quero dizer que fiz questão de vir aqui nessa tribuna. Gostaria, como disse, imensamente de aqui ter estado semana passada, por conta exato do dia 1º em que comemoramos os 50 anos do SERPRO. Mas como não foi possível, em decorrência das sessões conjuntas que tivemos do Congresso Nacional, eu aqui hoje estou para fazer muito mais do que a minha saudação, apresentar muito mais do que uma simples saudação, mas comemorar e cumprimentar toda a direção do SERPRO, todos, do seu presidente ao mais simples funcionário, porque eu tive condições de conviver com todos eles muito mais de perto no período em que nessa casa funcionou a CPI que tratou da segurança da informação, a CPI que tratou da espionagem. E eu tive a possibilidade de estar algumas vezes no SERPRO, onde sempre fui muito bem recebida, mas de conhecer o esforço que aquela equipe de técnicos vem fazendo nos últimos anos para garantir não só o desenvolvimento, mas o desenvolvimento com segurança para a nação brasileira e, sobretudo, para o povo brasileiro. Porque quando a gente fala em dados do INSS, quando eu venho aqui e falo de dados da Receita Federal, de dados do comércio exterior, nós estamos falando de dados não só de empresas, não só de pessoas jurídicas, mas de pessoas físicas também, e dados sensíveis do próprio governo federal. E nesse momento em que a gente vê no mundo inteiro o avanço da tecnologia, mas, infelizmente, o avanço da tecnologia com a bisbilhotagem praticado por outras nações, senhor presidente, é que a gente percebe o como é importante a existência de uma empresa pública na área de tecnologia da informação, como o SERPRO, que deve contar com recursos não apenas materiais, com máquinas avançadas de última tecnologia, mas deve contar, sobretudo, com máquinas humanas, com a capacidade humana de desenvolver sistema e fazer com que esses sistemas fiquem cada vez mais seguros. Portanto, eu quero aqui cumprimentar o presidente, cumprimentar o conjunto dos servidores e desejar que esses primeiros 50 anos de existência do SERPRO seja o início de mais 50 e mais 50, sempre com cada vez mais tecnologia e com cada vez mais bons serviços prestados à população e à nação brasileira. Mas, senhor presidente, nesse período curto que me resta, eu quero introduzir um segundo assunto que já trouxe aqui para este plenário, para esta tribuna, mas falarei de alguns outros aspectos por mim não abordados. E eu me refiro à visita recente que fizemos ao Vietnã. Um grupo de parlamentares, senadores, senadoras, deputados e deputadas. Uma visita que já estava agendada há alguns anos, mas que por uma série de outras contingências, só agora ela pôde ser realizada. E dizer que a nossa delegação ficou, por um lado, extremamente feliz com tudo que viu, com tudo que tivemos a capacidade de conhecer e participar. E, por outro lado, também muito frustrados ficamos, senhor presidente, que gostaríamos de ter tido um tempo maior para conhecer melhor mecanismos de desenvolvimento de uma nação que cresce a quase 7% ao ano. Uma nação que até poucas décadas atrás estava completamente dividida em dois pedaços. E foi a garra de um povo, a garra de uma gente que manteve aquele país unido. Quem daqui já não foi para um cinema, para uma sala
de cinema assistir algum filme sobre a Guerra do Vietnã. Creio que não exista outro tema que não esse que mais tenha sido explorado pela indústria cinematográfica do mundo. E ter a possibilidade de conhecer aquela nação, seus processos de desenvolvimento. É uma nação que vive como nós, está numa região equatoriana, senhor presidente, portanto temos muitas semelhanças, Brasil com Vietnã, e saber e conhecer do interesse que eles têm para conhecer mais, dialogar mais, para ampliar as nossas relações entre Vietnã e Brasil é algo fantástico. É um povo apaixonado pelo futebol, apesar de não ter um futebol muito desenvolvido, mas conhecem talvez até mais do que os brasileiros todos os nossos jogadores. E tivemos a possibilidade de termos vários encontros com dirigentes e autoridades do Vietnã, de Hanoi, a sua capital, da Assembleia Nacional Popular do Vietnã. Estivemos com o presidente do Comitê de Relações Internacionais, Tran Van Huân, com o presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Vietnã-Brasil e com tantos outros parlamentares. E tivemos a possibilidade, a felicidade de assistirmos uma sessão do parlamento vietnamita, que, diferente do nosso, é um parlamento que reúne um número importante de parlamentares. São mais de 500 também, para um país que tem um tamanho um pouquinho maior do que o Maranhão, mas uma população que já está beirando aos 100 milhões de habitantes, portanto um país muito denso do ponto de vista da sua população, e um congresso que se reúne 2 vezes por ano. Essa reunião foi uma longa reunião, tivemos com parlamentares em vários momentos e eles nos diziam de questões importantes. São 483 parlamentares, precisamente. Lá o Congresso é unicameral, só existe Câmara de Deputados e eles têm os seus comitês que funcionam permanentemente, mas o plenário, com o conjunto dos parlamentares, funciona 2 vezes por ano, num período médio de 30 a 45 dias, cada sessão dessa de funcionamento. Então, dizer que há uma expectativa muito grande, primeiro, em relação à visita da presidenta Dilma naquele país, e segundo, presidente, em segundo, em relação à ampliação das relações, não só comerciais, mas das relações culturais entre Brasil e Vietnã. É um país marcado pela alegria da sua gente, apesar da tristeza que traz de uma história muito recente, que foi a Guerra do Vietnã, uma história de muitas invasões, de muitas ocupações. É um povo feliz e com essa felicidade, com essa simplicidade, vem construindo aquela nação. Então eu quero aqui dizer que a deputada João Moraes, que foi a coordenadora da delegação, é a presidente do Grupo de Amizade Brasil e Vietnã, deixou claro que nós deveremos realizar outras atividades, quiçá as próximas aqui no Brasil, para ajudarmos e para que possamos contribuir ainda mais com cada vez mais estreita relação entre Brasil e Vietnã. Em relatar que ano que vem naquele país acontecerá a reunião interparlamentar, uma reunião muito importante que o mundo inteiro está mobilizado no sentido de fazer uma bela organização e muito bem receber parlamentares de todo o mundo. E, por fim, apenas um registro que o trabalho que a Embaixada do Brasil naquele país vem realizando é um trabalho fantástico e que há uma admiração também muito grande dos diplomatas brasileiros em relação à condução política que tem aquele país, voltado principalmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas a cada dia que passa. Era o que eu tinha a dizer e muito obrigada, senhor presidente.